Droga, ok, não consegui Não. consertar. A hora que você quiser, Camila. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mila Massuda e como o Emílio disse aqui, hora que eu quiser eu começo, bora começar. Emílio Garcia, Carlos Ruas e hoje o tema é... Plantas. Como que é a música, Runito? Folha, caule, raiz E raiz. É a Xuxa Folha, da Mata Atlântica, né? E raiz. Exatamente. Galho, toco, Galho toco. copa e... Nariz. Alguma coisa com is. Ah, droga. Tô chegando lá. Droga. É, a planta deve, né? Como é que é isso? Como que ela faz? Não sei imitar uma árvore. Não, eu fiquei pensando, você veio com várias perguntas sobre plantas. É porque Eu a gente falei, tem um hábito ruim aqui no Três Elementos. Ah, A gente esquece, na minha modesta opinião, que o mundo é verde. Então a gente fala assim, ó, Carlos Ruas, quem ganhou a corrida da evolução? O ser humano. Exato. Mais a gente forte, tem... mais inteligente e superior. E aí tem gente que fala assim, não, são as formigas que são os organismos em massa mais abundantes do planeta. Não. Formiga é o animal mais pesado do planeta. Que quem ganhou essa porcaria aqui é planta. Tá por toda O parte. mundo é verde. A gente fica mal acostumado mesmo. É, a gente esquece, a gente trata a planta como paisagem. não, e ainda, a planta não precisa de ninguém, né? Exato. Sem todos os animais, sem planta ou sem algum organismo fotossintetizante ou quimiosintetizante, já... Essa sua declaração é polêmica. Já vamos começar com polêmica aqui, Carlos Ruas. Polêmicas. Opa. Isso não necessariamente é verdade. Porque 80% das espécies arbóreas do mundo precisam de polinizadores que são animais. Verdade. E aí Olha 80% das sementes são dispersas por animais, de espécies arbóreas, é claro. Verdade. Então é meio que um precisa do outro. Um precisa do outro. Inclusive, células que não faziam fotossíntese surgiram antes das células fotossintéticas. Exatamente. E aí os dois vão correr juntos. Mas animais sem plantas morrem. Plantas sem animais, nem todas Algumas. morrem. Algumas sobrevivem. sobrevivem, é. Nessa guerra. Isso. Mas eu só queria reforçar, antes de você tomar a palavra, que a gente também fica mal acostumado, porque, pra Você mim, me deixou... a gente fica procurando alienígena Isso. e a gente fica imaginando como é que os alienígenas devem ser, e fala assim, olha o polvo é um alienígena. A gente não olha para as plantas. Exatamente. Porque a gente já nasce com planta para todo lado e a gente normaliza Normaliza a uma planta. Mas para mim, se tem um bicho mais alienígena no nosso planeta, É planta. a planta. É isso. É o bicho, é o ser vivo mais estranho e de comportamento, como a gente conceber, como a gente não tem inteligência para conseguir conceber se a planta tem inteligência. Uhum. É muito louco a planta. Se você para pensar e desnormaliza ela, é um dos bichos mais doidos que você já viu na sua vida. Adoro que planta é o bicho mais doido. É. Acho que isso tinha que ser o nosso título. Planta é o planta bicho mais doido. Planta é o bicho mais doido. Porque você já me falou que a planta ela tem inteligência, que ela sofre, que ela emite som de dor, Que ela conversa, se comunica se tem alguém comendo ela, fala, minha amiga tá me comendo, cuidado. Ela escuta. Ela escuta. Então, assim, tudo indica que tum, bate coração. Tem uma coisa batendo ali, né? Tem. E o grande problema que a gente tem com essa história de planta, e concordando com você, com o Por você que tá eu cantei falando, o tum, bate coração? Pra dizer que o coração batia. É, tipo... Mas tudo bem. Mas deu pra entender. uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a gente tem essa visão em relação às plantas, principalmente de simplicidade, porque a gente parte do princípio de que as coisas complexas são como nós somos. Então, por exemplo, eu falo que inteligência é aquilo que eu faço bem. Então eu vou me comparar com um cachorro, por exemplo. Por que humanos são considerados mais inteligentes do que cachorros? Você se compara. Porque eu me comparo e eu parto do princípio de que o que eu faço é inteligência. O parâmetro sou eu. O parâmetro sou eu. E não tem como não ser, inclusive. Porque quem está classificando, quem está pensando nisso, sou eu. Então se você fala assim, ó, uma planta não sente dor.
Eu vou pegar o exemplo que você deu. Por que planta não sente dor? Porque você dá um beliscão e ela não fala... Exato, mas é meio que isso. Essa é uma nós somos o parâmetro. Que nós somos o parâmetro. Ela não fala um ar que você consegue perceber. Isso é o mais importante. E aí outra coisa eu falo assim, não, para sentir dor, o organismo tem que ter neurônio e tem que ter cérebro para interpretar o sinal desse neurônio. Tá, por que eu falo isso? Porque a dor que eu conheço, para que ela aconteça, precisa de neurônio e precisa de um cérebro para interpretar a dor, certo? Então eu falo assim, ó, caranguejo não sente dor, eu posso colocar ele direto na panela na água quente, porque o cérebro dele é simples demais. Tá, mas eu não sou um caranguejo para entender se eu sinto calor ou não. E a planta é a mesma coisa. A planta é um bicho tão diferente, mas tão diferente, é um organismo tão diferente, mas tão diferente da gente, que o sentir dor da planta é completamente diferente da gente. Então lembra que a gente fala que a gente tem um ancestral em comum com todos os organismos? Quanto mais perto está esse ancestral em comum, mais parecido eu sou com o organismo, certo? Certo. Então quanto mais perto eu estou de um chimpanzé, evolutivamente falando, então o ancestral em comum está perto, as características do chimpanzé são parecidas com as minhas. Mais semelhante a gente é. Imagina que a separação entre plantas e organismos que não são plantas, não são animais ainda, aconteceu há 2 bilhões de anos. Por isso que a gente é tão diferente. Por isso que a gente é tão diferente. Se eu não tô errado, eu acho que isso foi há 1 bilhão de anos. Perfeito. E depois o surgimento dos animais está entre 800 e 600 milhões de anos. Cara, a separação aconteceu há 1 bilhão. Então é lógico que a gente é diferente, é lógico que o jeito de comunicar da planta é diferente, é lógico que o jeito de sentir dor da planta é diferente, é lógico que o jeito de escutar da planta é diferente. A separação aconteceu há muito tempo. Eu já falei isso em uns 4 vídeos, mas assim, só o fato dela se alimentar de luz, ela é tão mais evoluída que a gente. Muito mais. Ela é tão mais Deus é tão eco-friendly. injusto. Cara, bem, eu já falei, vê os outros vídeos, eu já fiz toda uma oratória, Uma falando defesa. sobre, uma defesa de mestrado falando sobre isso. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é explicar essa questão de planta é um bicho muito louco. Tá. Antes que todo mundo fale, planta não é bicho. A gente sabe, planta não é bicho. A gente tá falando de bicho, como o Ruas disse, assim, como organismos, sabe? A gente vai falar, esse bicho, a gente não tá se referindo necessariamente a animais. Mas se a gente for colocar nas caixinhas mais convencionais... Inclusive porque bicho não existe na caixinha convencional da biologia, né? Bicho é qualquer coisa. Se a gente for colocar nas caixinhas mais convencionais, o que a gente vai chamar de bicho são os animais. Então, planta não é bicho. Planta, é outro grupinho, tá? E por que essa discussão que vocês geraram agora é bem legal? Que a gente sempre tenta olhar do nosso ponto de vista e quando a gente vai tentar entender planta, os órgãos são diferentes. E por isso que eu achei que era interessante a gente falar de uma coisa básica que a gente aprende lá no comecinho, quando a gente começa a estudar a planta, que é as partes da planta, que são as partes delas, raiz, caule e folha. O que é raiz? O que é caule? A gente consegue fazer alguma comparação com a gente? Será que tem faz sentido comparar? Será que faz sentido comparar? Para que serve uma raiz? Qual que é a função do caule? Qual que é a função da folha? Como que essas partes da planta funcionam e ajudam a esse organismo a sobreviver? Acho que a gente podia partir daí Partir do princípio que a gente tem que descrever o bicho para entender o bicho. Ok. Descrever o bicho para entender o bicho. Então, vou jogar aqui, começar com o Emílio. Emílio. Não, nada. Diga. Descreva esse bicho. Descreva a raiz. Primeiro, função. A função é que assim, a primeira coisa que eu vou te perguntar antes de descrever a raiz, a gente está falando de plantas como árvores. Vamos falar de plantas superiores. Vamos falar de angiospermas e gimnospermas. Tem algumas funções que são... Calma que vai chegar em você ainda. Tem algumas funções que são comuns a todas elas. Perfeito. Então, assim, se a gente fosse pegar de forma geral de todos os organismos terrestres, que plantas a gente vai falar mais de... Né? Vamos... das plantas, qual seria uma função que praticamente todas têm? E sempre tem exceção. Sempre. A primeira coisa que uma raiz, que a gente pode falar que uma raiz faz, é fixar a planta no solo. Então, plantas são organismos sésseis, geralmente, que são aqueles organismos que ficam fixos em um ambiente, em um substrato. Geralmente esse substrato é solo. E a primeira função, e talvez a função
Não a mais importante, porque tem outras funções importantes, mas a primeira função que a gente pode falar é de fixação no solo. Por isso que é difícil, na maioria das vezes, você tirar uma planta do solo, porque ela está ali para se sustentar a sua estrutura com aquela raiz. Ela vai se agarrar em alguma coisa. Isso, num substrato. Num substrato. Que geralmente é solo, mas pode ser pedra, por exemplo, pode ser outra planta. Então, uma função é fixação. Beleza. Certo? Ruas, tá conseguindo imaginar aí na sua cabeça uma raiz? Sim, perfeitamente. Algumas. Sim. Tá pensando assim, ó, como que é a raiz da orquídea? Veio? Não. Bem, veio raiz, livro de biologia raiz. Beleza. Então, Mas agora, se você especificar de uma orquídea... aí não veio a imagem? Veio a imagem de uma raiz? É porque assim, se a gente for pensar numa raiz de uma árvore grandona... Sim, é o que veio na minha cabeça. É o desenho clássico lá que a gente desenha. Isso. A função de agarrar, de fazer com que a planta fique fixada em algum lugar, é a mesma na árvore, é a mesma na grama, é a mesma na orquídea, em vários tipos de plantas. Ok. Tá bom? Tá bom. Beleza. mas a forma vai ser diferente. A forma vai ser diferente. Eu tenho uma outra função para a planta. Para raiz. Para raiz. É. Absorver água do solo. Aê, muito bom. Então, mas daqui acho que é uma distinção que a Camila está tentando fazer que é importante. Você está pensando numa planta, numa semente, caiu no solo, a raiz cresceu para absorver água ou para fixar aquela planta. Tá. O que ela está dizendo é que você pega, por exemplo, uma orquídea, ela não cresce no solo. Ela cresce presa no galho de outra árvore, por exemplo. Tá. É uma raiz um pouco mais branca e ela envolve no tronco. Exatamente. Ela se envolve no tronco. Exato. Agora que veio a imagem. Porque a função também é fixar. Só que fixar amarradinha e enroladinha no tronco. Tá, enrolar agarradinha com o tronco. Por isso que falar que função é importante, porque não necessariamente elas vão ter a mesma forma, porque a forma depende da vida que essa planta vai ter. Certo? Certo? Tem raiz que fica para fora do solo para ter uma função respiratória, né? Principalmente em ambientes alagados. Tem umas que vão se jogar mais para servir de escoras para o vento, a hora que balança a árvore, não tombar ela. Tem outras que vão mais profundas, outras ficam mais rasas. Então, tem um monte de tipo de raiz. Tem umas que a gente vai falar, as raízes das plantas de cotiledôneas. A gente já pode falar de dicotiledônia, monocotiledônia, mas tem uma raiz principal e depois saem raízes secundárias. Tem outra que é uma raiz em forma de cabeleira, que são as das monocotiledôneas, que são várias raizinhas onde não tem uma principal. E entender essas diferenças é muito importante para agronomia, né? Para até você entender como que faz o transplante de uma planta ou de outra, quem vai sofrer mais, aquela que tem a raiz principal, aquela que não tem raiz principal. Tem um monte de detalhes bem legais sobre essa estrutura que a gente poderia passar horas comentando. Mas, primeira função, fixação. A segunda que o Ruas falou, absorção. Absorção de água. E junto com água, vem outras coisinhas, que são... Minerais? Isso, são nutrientes. Nutrientes. Exato. Tá. Que são importantíssimos. E aí, quando a gente pensa assim, em nutrição da planta, você fala, a planta fabrica seu próprio alimento. Com a fotossíntese. Pela fotossíntese. E por que quando a gente fala de nutrição da planta, a gente está pensando em qualidade do solo, em disponibilidade de minerais no solo? Se ela se alimenta de luz, por que por que eu preciso me preocupar se o solo é rico em nutrientes ou não? Ou seja, ela tem uma alimentação dupla? É sol e água com nutrientes? E aí a gente pode até voltar e pensar o que é a nossa nutrição. Acho que essa é a pergunta mais importante. Porque nossa nutrição é uma coisa só, né? É uma Tudo coisa que você manda só. para dentro da boca e é isso aí. Então, mas é uma coisa só, mas tem uma coisa importante para falar da sua nutrição. O seu organismo funciona a açúcar, certo? Tá, ok. Por que você não come só açúcar? Se o seu organismo funciona a açúcar? É uma boa pergunta, não é? Sim. Se o seu organismo funciona a açúcar como combustível, se o organismo da planta funciona a açúcar como combustível e o seu também, por que eu não pego um pote de 1 quilo de açúcar E só me alimento disso? me alimento disso?
Por quê? Porque você não precisa só de energia para sobreviver, você precisa de outras coisas. O seu corpo é feito de proteínas, o seu corpo é feito de açúcares, o seu corpo é feito de gorduras, o seu corpo é feito de outras coisas que não só energia. O açúcar me dá energia. O açúcar te dá energia. Mas não é só dessa energia que vive o corpo. Exatamente. Ele precisa ser construído com outras coisinhas que não vêm só de carboidrato. Tá. Então, para fazer os seus ossinhos, precisa de cálcio. E o cálcio não vem do açúcar. Não vem do carboidrato, não vem do açúcar. Seria o mesmo caso, então, da árvore? Seria Exatamente. o mesmo caso das plantas. Então, apesar dela fabricar essa energia química que está lá no açúcar, ela precisa de outras coisas que daí vem pela absorção pelas raízes. Então, esses minerais, eles vão vir junto com a água e vão ser levados e distribuídos, porque a planta tem um sistema vascular. Lembra? Xilema, floema? Não, mas eu entendi o sistema vascular. Ela tem um sistema vascular. Assim como a gente tem as veias e artérias, ela tem a seiva, né? Que sobe, desce. Exato, só que elas não têm uma bomba que nem a gente tem. Elas não têm um coração bombeando. O que bombeia? Cara, como é que sobe? É muito legal. É assim, ó. É uma boa pergunta. Não, é uma excelente pergunta. Pô, olha a altura da árvore. Exatamente. Eu tenho 1,80m, eu preciso de um coração, uma bomba que fica cara, pra jogar o sangue lá pra você. E a 30 metros de altura. Palmeira Imperial. Eu vou te explicar isso de um Imagina o coração que tem que ser da Palmeira Imperial pra bombear sangue até Eu vou te explicar de um jeito eu vou tentar te explicar de um jeito simples. Xilema e floema é um conjunto de canos, de canudinhos que vão para cima e para baixo da árvore. São células que se juntam para formar um super canudinho. Um super canudinho. O xilema sai da raiz para as folhas, tá? E o floema sai das folhas para a raiz. É que nem veia e artéria, que um sobe, outro desce. Isso, é basicamente isso. Dá para fazer esse paralelo. Tá. É que veia e artéria no nosso sistema é meio que a mesma coisa, apesar de não ser, porque o nosso sistema é fechado, mas a lógica, uma analogia é a mesma. Okay. Eu vou simplificar o floema. Simplificar mesmo. Quem está assistindo, que é biólogo, é uma simplificação, tá? O floema, que é o que desce, funciona por gravidade. Beleza? Então a fotossíntese acontece lá em cima na folha. O planeta puxa já. E o planeta puxa de volta, aquilo certo. Vai descer, as células estão vivas, elas organizam para onde isso vai, mas em essência a principal força que está movimentando esse líquido de cima para baixo é gravidade. Perfeito, beleza? Perfeito. Esse é fácil de entender. Sim. Para entender xilema que é o problema. Por quê? Porque o xilema sobe. Então eu vou te explicar isso usando algo que a gente usou no almoço de hoje. Que é canudinho. Então, quando você pega um canudinho para tomar um suco, como que ele funciona? Ele tá ali dentro do líquido. Tá. A hora que você suga o líquido, você tira o ar de dentro do canudinho. Isso gera uma pressão negativa dentro do canudinho. E o peso do líquido que está no copo, ou seja, o peso da gravidade, empurra o líquido para cima. Então, olha que maluquice. A pressão dentro do canudinho está igualada à pressão fora. A hora que eu gero uma pressão negativa aqui dentro, a pressão fora fica maior do que a pressão dentro. Então é a pressão do ar que empurra o líquido para sua boca. Entendeu? Então é um esquema químico... Não, é um esquema físico, é só físico. Um esquema físico de pressão. Eu criei uma pressão negativa dentro do canudinho e a pressão do ar empurra o líquido e o líquido vai para sua boca. Então assim, por exemplo, eu preciso de um coração porque eu sou um ser vivo que não estou plantado no chão. E então, não só não está plantado no chão. De uma bomba. Você precisa de uma bomba porque você fica em posições diferentes. Do pirueta. E porque o seu organismo funciona muito rápido e você precisa que esse líquido se movimente muito rápido pelo seu corpo. A planta, como ela está plantada no chão... Ela não tem um coração, mas olha que louco. E a gente está num sistema fechado também. Não tem... Quem chuparia o canudinho, né, dos nossos canudinhos? Não tem. Não tem como fazer essa pressão negativa. Então a gente faz uma pressão positiva com um bombeamento, empurrando esse sangue para onde ele precisa ir. Agora você imagina que tem um canudinho que sai da raiz da planta e sobe até a folha. Certo? Certo. Quando a folha está respirando, e a gente vai chegar em folha ainda... Ou transpirando, o que acontece é que do mesmo jeito que eu sugo a água do canudinho, a água lá na folha, ela evapora. E a hora que ela evapora, ela cria pressão negativa no canudinho e o líquido lá de baixo da raiz sobe em direção à folha. Peraí, então a pessoa que chupa o canudinho, que suga...
lá em cima, para a água subir, para os nutrientes subirem, é a água da folha? Isso, é a folha que a hora que ela evapora a água lá em A cima, hora que ocorre a transpiração, Gera esse fenômeno gera físico, essa pressão negativa no canudinho que chama xilema, e aí, isso faz com que mais água suba. essa evapotranspiração gente, é um que nome vai quiser. fazendo com que o xilema seja deslocado. E esse xilema, a gente vai falar, né, seiva bruta, seiva Elaborada. elaborada. No xilema, a gente fala que é uma seiva bruta porque está levando só água e sais minerais. Uhum. E a elaborada é porque é a do floema, que vai trazer agora esses carboidratos que foram gerados na fotossíntese das regiões verdes, principalmente folhas. Certo? Aí ele desce trazendo também outros nutrientes. Os o açúcar, açúcares, por exemplo, que foi porque produzido pela as planta. células da Ah, raiz, elas também precisam de energia, elas também precisam de açúcar. E elas não fazem fotossíntese. Como que vai vir esse açúcar? Pelo floema, né, que vem lá das folhas e vai passar pelo caule. Todas as células da planta precisam. A evolução é legal porque, apesar dessa distância inteira, tanto as plantas quanto a gente precisa de açúcar. Exato. Então você ainda vê umas características em comum, né? Mas cada um cria o seu jeito de adquirir açúcar. A gente rouba das plantas e as plantas Pois é. produzem. Mas então, tipo, tem esses nutrientes que vai da raiz para cima, e aí a folha absorve outros tipos de nutrientes. Não, ela que faz fotossíntese. ela faz fotossíntese, Isso. que é transformar a luz do sol em açúcar, Exato. Você pode até falar e aí assim, desce. ela Exato. absorve o gás carbônico e a gente poderia entender ele nesse Como um sentido como um nutriente. nutriente, porque daí ele vai ser transformado e vai ser, né, remodelado para virar o açúcar. Então, o gás carbônico ele é importantíssimo na fotossíntese porque ele é a fonte de carbono para fazer o carboidrato. E aí a planta distribui esse carboidrato entre a planta inteira. Mas é a luz do sol e... Mais o carbono, mais o gás mais- carbônico. gás carbônico. Precisa da energia da luz do sol Sim. para excitar as células, para ter toda uma reação ali de transferência de energia para formar a molécula de carboidrato. Ah, ela cria o seu carboidrato. Isso, a fotossíntese é criar o próprio açúcar, que é um carboidrato. Ok. Certo? A gente transforma carboidrato em açúcar. Não, carboidrato e açúcar. É a açúcar é um tipo de carboidrato. Porque quando a gente come carboidrato, nosso Você está corpo comendo não, açúcar. não quebra para virar açúcar. Então, é porque assim, ó, o que você tem que imaginar bioquimicamente Carboidrato é o seguinte, é um açúcar. é que existem carboidratos mais simples e carboidratos mais complexos. Tá. Então, o que acaba acontecendo, imagina que um carboidrato é uma pecinha de Lego, Uhum. certo? A hora que você está comendo um carboidrato, geralmente você está comendo vários açúcares um ligados no outro. Tá. A hora que você come alguma coisa que é complexa desse jeito, o que seu organismo faz é quebrar essas pecinhas de Lego. Isso é digerir. Isso é digerir, o nome disso é digestão. Então, por exemplo, quando você está comendo batata, por que batata engorda? Porque batata é açúcar. É que a gente está acostumado a ter batata e ter ali no seu suco de laranja você tem um pozinho chamado açúcar. E aí Isso. você divide. O açúcar é a forma simples do Tá. mesmo pecinha de Lego que tem na batata. Ok, a pecinha de Lego mais fragmentada. Isso, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu Gente, na nossa família. Eu tô me sentindo tão leigo. Eu vou te dar um exemplo de Era pra algo eu que saber aconteceu. metade dessas coisas. Então, vou te dar um exemplo de algo que aconteceu É. na nossa família. Meu sogro, quando ficou doente, a gente media a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no De sangue glicose. dele. De glicose no sangue dele sempre. Uhum, Então ia lá, furava o dedinho, pegava uma gotinha de sangue e colocava no aparelhinho para medir. uhum, O dia que a glicemia dele subia mais rápido era quando ele comia arroz. uhum. Eu falo, pô, mas arroz é salgado. É, mas arroz tem muito carboidrato, um ligadinho no outro na forma de amido. Eu achava que o nosso corpo transformava carboidrato em açúcar, mas não, o carboidrato já é açúcar. Já é açúcar, só que ele tá A gente ligado. pode falar assim, açúcar é um termo popular. Tá. Sabe? Isso, Quando é um a gente termo- vai para o termo técnico, a gente vai chamar de carboidrato. Uhum. E aí existem vários Vários tipos de tipos. carboidrato. Desde um carboidrato, que são várias moléculas simples ligadinhas, que aí ele vira uma coisa maior zona, ou essas formas já mais simplesinhas, soltas, uma moleculinha só mais simples. Uhum. Quando a gente fala numa glicose, a gente está falando dessa molécula mais simples. Que é o pozinho branco que você tá comendo, ele é praticamente glicose.
Por isso que engorda muito, porque você está comendo um montão dessas moléculas. Tá concentrado, né? Isso. Agora você fala amido... Se você vai juntando glicoses, olha, aí você pode ter um amido. E aí, vou puxar outra função aqui, que pode acontecer em algumas raízes, não em todas, que é a função de reserva. Tem raízes que vão guardar esses açúcares simples, agora numa forma mais complexa, como o amido, na raiz. Olha, tem reserva de gordura. Isso, só que não é gordura, porque quem faz gordura é animal. É reserva de carboidrato na forma de outras substâncias que não são gordura. Olha, eu vou te falar uma frase muito importante. Elas têm pancinha também? É que também depende, quando você gente... fala gordura, né? Plantas têm lipídios, mas... é que não é a gordura que a gente produz. Sim, eu vou te falar uma coisa. Ah. Quando você come muito, você faz o quê? Pancinha. Quando a planta produz muito, ela faz o quê? Batata. Quando ela come muito... Quando ela come muito ou quando ela produz muita glicose, sobra glicose, ela faz o quê? Batata. É que daí batata não é raiz. Mas é um tipo de reserva. Vamos pensar na cenoura. Cenoura é uma raiz. Tá. Ela vai guardar as reservas, a planta guarda as reservas dela, você fala, nossa, mas esses galinhos dela aqui, ó, tão fininhos, né? Aí você vai ver a raiz dela, tá gordinha, uma cenourinha que ela guardou o açúcar em forma de amido. Então, só para entender, a cenoura ou a batata... Não, a batata não é raiz, mas a cenoura sim. A cenoura que é uma raiz... A mandioca... Mandioca é uma raiz, é a gordura da... planta. É a reserva de energia da planta. É o que ela guardou para, se eu passar necessidade, eu vou guardar isso aqui. Isso. Aí vem alguém, pá! E come. Ei! É exatamente minha pança! É exatamente isso. Minha pança! Só que você mata a planta na hora que você faz isso. Mas tudo bem. A gente faz isso com os animais de corte fazer uma também. lipo, né? Tirar a cenoura e fazer uma lipo. Basicamente. A lipo. É basicamente isso. Daí você mata, tadinho. Bom, e isso é muito louco, porque você pega, por exemplo, aqui essas plantas são plantas que a gente domesticou e que a gente cuida. Mas você pega plantas de cerrado, por exemplo, elas sempre vão ter essas estruturas na raiz de guardar energia. Aquele baobá de Madagascar tá com uma pançona, né? Então, mas aquilo não é reserva de energia. Menina, tá guardando demais. Mas ali não é reserva de energia. Bora pra academia. Mas o que é legal de ver isso é que você pega, por exemplo, algumas plantas silvestres, vamos dizer assim, que guardam energia desse jeito, no inverno, quando começa a diminuir a taxa de fotossíntese, elas consomem o que está guardado na raiz. É como se a cenoura... Exatamente, isso acontece. Olha, acontece. Ela vai consumir essa energia. Eu acredito em você, Mila. Acontece isso? Não é assim que ela faz um... Mas sim, ela vai... Mas ela vai consumir essa energia. É reserva, Essa né? reserva é uma reserva real para a planta. E na raiz, isso que é o mais interessante. Mas, agora sim, ó. Em geral, acho que a gente já falou das principais funções das raízes, das básicas. Tá. Vamos passar para caule. Caule. O que você está pensando aí de caule? Caule é o que é a veia. É o tronco. É o tronco. Né? Quando a gente pensa numa árvore clássica, né? A gente pensou lá nas raízes dela no solo, e aí ela tem um tronco. Tá. Esse tronco é caule. O nome disso técnico do tronco é caule, porque tem planta que não tem tronco, do jeito que a gente fala, mas vai ter caule também. Tá bom, caule é o tronco da planta. E ele serve, agora não mais para fixar, como as raízes, mas para sustentar. Seja, né, uma sustentação, uma trepadeira não tem caule? Ela tem caule, só que ela não é um tronco, né? É um outro tipo de caule. E tem caule que é subterrâneo. Então você vai falar, a batata que a gente conhece mais comumente, não é batata raiz. Inglesa, batata Mona Lisa, depende de como você vai achar aí no mercado, não é uma raiz, ela é um caule, é um tubérculo. E se você pegar lá a grama. Peraí, mas é um caule a batata? A batata. Ela faz parte do tronco. Isso, ela faz parte, ela é um tronco enterrado. Ela é um tronco subterrâneo. Porque o que acontece com biólogos é que se você for pegar assim, por que é um caule não uma raiz? Porque basicamente, de maneira simplificada, a hora que você corta e coloca no microscópio, tem estrutura de caule e não estrutura de raiz. Tá bom. Tá? Basicamente, morfologicamente, a estrutura do caule é diferente da estrutura da raiz. Tá? Então, assim, o caule ele serve para sustentar a planta, não para fixar, mas para sustentar. Mas ele pode ter outras funções, como a batata, que
também é um órgão de reserva. Uhum. Então, tem caule que assume essa função de ser um órgão de reserva. Uhum. Tem caule que ajuda também na parte de respiração. Não só nas folhas, que é mais comum falar que a respiração é mais nas folhas, mas tem caule também que ajuda nisso. Tem caule que ajuda a aprender, como você estava dizendo, ele tem ganchinhos para prender a planta Que em vários tem lugares. gavinhas, que tem Isso. outras estruturas, além de gavinhas, que vão ajudar, né, a fixar. Então, tem caule que fixa também? Tem. Mas, em geral, quando a gente pensa lá na árvorezona, o caule é para sustentar. E é através lá da raiz, no caule, que passam esses vasos, Uhum. esse sistema vascular das plantas. Uhum. E assim, tem outro órgão, outra estrutura, que é folha. Ela também tem um sistema vascular, também vai ter xilema e floema chegando lá, porque a folha também precisa de água e sais minerais, e é ali, em geral, que é produzido mais, são produzidos mais os carboidratos pela fotossíntese. Então, Tá. a função básica de uma folha, básica, tem exceção, a gente tá falando de biologia, a biologia é uma merda, nada se encaixa no que a gente define, mas a função básica da folha é fazer fotossíntese. Tá. Ela só absorve Gás carbônico ou ela e água. transforma na Não, folha? ela transforma, a Ela transformação transforma. acontece na Porque folha. Onde tem essa cor verde, é lá que tem umas estruturas, são nessas células, dessas partes verdes, que tem uma estrutura chamada cloroplasto. Uhum. E o cloroplasto é onde tem a clorofila. Tá. E a clorofila é o pigmento fotossintético. É ela que fica excitadinha quando bate a luz do sol para fazer todas as transformações, para captar essa energia. Essa excitação dela, quando bate a luz do sol, é o que vai impulsionar toda a fotossíntese. Do gás carbônico para virar carboidrato. Isso, para juntar com O água. sol é a vira liga. o sol é a energia, é a bateria que vai dar energia. Tá, é o carvão, né? Porque assim, imagina o seguinte, se eu pegar uma garrafa de água com gás, ela é água e gás carbônico. Tá. E por que isso não vira açúcar? Porque é basicamente o que você precisa para fazer açúcar. Água e gás carbônico. Porque você precisa, de alguma maneira, acrescentar energia a esse sistema. Então tá bom, então eu vou acrescentar energia a esse sistema. Mas ainda não funciona. Por quê? Porque eu preciso ter uma série de reações químicas mediadas pela clorofila para conseguir pegar essa energia da luz do sol e juntar um carbono no outro para transformar numa molécula cheia de energia. Então, o que a clorofila faz, junto com uma série de reações químicas, é pegar essa energia luminosa e transformar em energia química que vai juntar um carbono no outro. E aí criou carboidrato, Isso. entre outras coisas. Clorofila é só um dos pigmentos fotossintéticos. Tem outros que vão ajudar, mas assim, basicamente é clorofila. O básico que a gente precisa saber agora é clorofila. Perfeito. Então, toda a parte verde da planta, tem caule que é verde? Tem caule que é verde. Toda a parte verde provavelmente é capaz de fazer fotossíntese. Uhum. Então a gente fala mais das folhas fazendo esse papel, mas tem outros órgãos que também podem desempenhar essa função. Então uma planta é basicamente raiz, sustentação e absorção de nutrientes, o caule que é É que você usou... É que eu usei sustentação, né? Fixação e absorção de nutrientes, o caule, que é a sustentação da planta, e as folhas para fazer fotossíntese. Da mesma forma que a gente tem, tipo, perna, tronco, braço e cabeça, né? Se a gente fosse dividir nosso corpo, planta é isso, né? Isso. Raiz, caule e folha. Exatamente. Exato. Aí, é assim, a gente falou de folha, folha serve para fazer fotossíntese, mas ela vai... Lembra que você me falou, planta respira? Eu ia fazer essa pergunta. Planta respira? Respira pra caralho. Planta respira. Olha aí. E aí, nas folhas, às vezes até nos caules, existem umas estruturas chamadas estômatos. Esses estômatos, quando você olha no microscópio, eles parecem até umas boquinhas. Pelos estômatos é que entra gás carbônico e sai oxigênio. Lembrando que o oxigênio, no caso da fotossíntese, ele é um resíduo dessa transformação toda. Ela elimina oxigênio. Mas, ao mesmo tempo, ela respira, ela precisa de oxigênio.
para quebrar a glicose, para produzir, para liberar energia para ela então funcionar. Então ela também pode captar oxigênio. Então ela capta oxigênio para ser mais um ingrediente dessa mistura para gerar seus Olha nutrientes. olha como nós somos pouco eficientes. Eu vou te dar um exemplo seu para você ver como você é uma porcaria de ser vivo. Sim. Certo? Você vai lá e rouba a glicose da planta. Sim. Que é o que acontece normalmente. Você a foi lá e planta. comeu a planta ou comeu uma carne que, na verdade, roubou da planta também. Foi o porquinho que comeu a planta. Foi o porquinho. Então, a energia que você está comendo veio da planta, certo? Sim. Quando você come essa energia, o seu corpo vai lá e quebra em pedacinhos. E o pedacinho básico, que a gente vai chamar aqui, é glicose. A glicose vai para o seu músculo ou vai para o seu cérebro e a energia que você usa para sobreviver vem da glicose. Então o seu corpo vai lá e quebra a glicose em pedacinhos, libera essa energia e a sua célula usa essa energia para funcionar. E aí você anda. Só que a hora que você faz isso, você produz um subproduto que é gás carbônico. Então, você rouba a energia da planta, respira oxigênio, usa esse oxigênio para quebrar o açúcar e libera gás carbônico. Tá. Por isso que a hora que eu inspiro, eu estou inspirando oxigênio. A hora que eu expiro, eu estou expirando gás carbônico. Tá eliminando esse lixo. Aí. Esse lixo da sua respiração. É um dejeto realmente da sua respiração. Tranquilão? Tranquilo. Você não é capaz de resolver esse problema. Então, se só existisse a gente no planeta... Ferrou porque encheu o mundo de gás carbônico. A gente ia acabar com o oxigênio. A planta, por outro lado, ela produz oxigênio quando ela está fazendo glicose e ela pega gás carbônico do ar para produzir essa glicose. Então ela tirou o gás carbônico do ar e jogou oxigênio para fora. E quando ela vai respirar, ela pega o oxigênio de volta e libera gás carbônico. Então olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo pegar uma planta, colocar ela num ambiente 100% fechado e ela vai usar e produzir o gás carbônico que ela precisa para sobreviver. Peraí, então da mesma forma que ela pega oxigênio e joga para fora... Não, pega gás carbônico e joga para fora oxigênio, ela pode fazer o oposto também? Ela faz o oposto, ela pega oxigênio e joga gás carbônico para fora. Ela é muito autossustentável. Exatamente. Por isso que faz esses vidros todos fechados e consegue criar um ecossistema ali dentro. Exato. Porque ela faz tudo sozinha. Ela cria, sua própria respiração. Isso, então além de tudo, Deus é tão injusto que ele cria um organismo que é autossuficiente em tudo e você, que é uma porcaria, rouba tudo das coitadas das plantas, até o oxigênio. Somos os parasitas, né? Exatamente. A planta é tão mais evoluída, Deus caprichou tão mais nas plantas que está além da nossa compreensão. O pessoal não fala, não, isso de Deus está além da nossa compreensão. A planta é uma criação que está além da nossa compreensão. Então Deus é um grande eucalipto. Se criou os organismos à imagem e semelhança. O Deus e a maior parte é planta, o Deus das plantas é uma planta. A gente, ele já estava meio cansado quando ele fez a gente. Faz aí o que sobrou. E aqui eu vou, para encerrar nosso episódio de hoje, vou fazer um gancho para o próximo episódio, que em breve gravaremos, onde estão as partes safadísticas das plantas. Gente, ainda tem, raiz, caule, folha e ainda tem um escondidinho ali. Ainda tem um escondidinho. Atrás daquela cuequinha. Que é folha também. Só digo isso. Naquelas que tem desse jeito que você pensou. Como é o bacanal das plantas. Não, e o melhor. Órgãos reprodutores. E as plantas são tão safadas que elas ainda fazem bucaque em insetos. Olha só. Evoluídas. Camila. Eu tô quieta aqui. A minha pergunta é como você sabe o que é bucaque? Gente, era isso. Não, então até engasgou. A classificação aumentou a partir desse minuto final. Mas só para reforçar também que agora eu reforço muito mais aquilo que eu falei no início, que plantas são alienígenas. Com certeza. Não precisamos olhar para as estrelas. Com certeza. Eles estão entre nós. Eles dominaram o mundo. É o Elvis, é o Michael Jackson? Não. Ela está no seu quarto. Exato. Está na sua sala. Exato. Está ali te olhando. Te julgando. Te julgando. Não é o seu gato. Ela te vê comendo batata frita e pensa, o que você está fazendo com o meu primo? Ela tá no seu vaso. Exatamente. A planta. Exato. Os maiores alienígenas do nosso planeta. Raiz, caule e folha. Não é Tastacheran, não é nada disso. É exatamente isso. Não precisa ir para outra galáxia. Foi muito bom, gostei bastante. Legal.
Planta é um assunto muito legal. Não, o Carlos Duas tem falado pra gente, precisamos falar de planta faz tempo. Valeu a pena? Valeu, sempre vale a pena. Falar de biologia, falar de planta, porque a gente normaliza muito uma coisa que é sensacional. Concordo plenamente. E quanto mais a gente desnormaliza, mais encantador vai ficando. Concordo. E a gente não precisa ficar olhando pra fora ou ficar inventando historinha, a gente só pode olhar pras plantas que já é da hora demais. Certo? Certo. Gente, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Clica aqui embaixo e deixa o seu comentário também com suas considerações, correções e tudo mais. Caso eu tenha falado alguma coisa errada que a Camilinha falou tudo certo. Se você for uma planta assistindo, também comenta aí o que a gente pode ter falado sem querer ou deixamos de falar. Quem a gente ofendeu da sua família. É o seu lugar de fala. Exato. Então, assim, como você se sente sendo uma planta, Perfeito, sendo devorada por todo mundo. É isso. Tadinhos. É isso, gente. Beijo. Falou. Tchau. Eu sou um alface, me senti muito ofendido vendo esse vídeo.